Olá, seja bem-vindo à aula Produto Vetorial, primeira parte, né? Então, nós iniciamos agora o segundo produto entre vetores, né? Trabalhamos já o produto escalar. O resultado, de formas como o nome é um tanto quanto sugestivo, né? O resultado do produto escalar é um escalar. E o nome aqui também é sugestivo. Produto vetorial, resultado do produto entre dois vetores é um vetor. Bom, aqui algumas aplicações onde esse conceito é, aplicável. O operador vetorial de rotacional, quando você vai estudar cálculo vetorial, existe, um operador vetorial chamado rotacional, onde você utiliza, esse produto vetorial. A força de Lorentz, que é experimentada por uma carga elétrica movendo-se um campo magnético. Você também trabalha com o conceito de produto vetorial. As definições de torque ou momento angular, aí mais na parte mecânica, são aplicações muito ligadas à física. O produto vetorial também pode ser utilizado para calcular a normal de um triângulo ou outro polígono, que no caso da computação gráfica tem especial importância, no desenvolvimento de jogos eletrônicos, porque permite, efeitos que simulam iluminação. Bom, então já falei, diferentemente do produto escalar, o resultado aqui que a gente busca é um vetor, tá? Então tem, suas importâncias em termos de aplicações. E a definição é a seguinte: dados dois vetores U e V, sendo U com coordenadas U1, U2 e U3, e V com coordenadas V1, V2 e V3, vetores esses do espaço tridimensional, o produto vetorial U, e aí ao invés de usar aquele ponto mais cheio, a gente utiliza aqui o X, para diferenciar esse produto do outro, é o vetor definido pelo determinante U2, U3, V2, V3, que multiplica I, menos o 1, o 3, V1, V3, J, mais o 1, o 2, V1, V2, K. Ou de modo equivalente, o 2V3 menos o 3V2 que multiplica I, menos o 1V3 menos o 3V1 que multiplica J, mais o 1V2 menos o 2V1 que multiplica K. Agora, eu particularmente prefiro, essa definição aqui para cálculo de produto vetorial, porque ela é mais fácil de ser memorizada, tá certo? Na primeira linha, nós temos os vetores canônicos, unitários canônicos, I, J e K. Na segunda linha, as coordenadas do primeiro vetor e na terceira linha, as coordenadas do segundo vetor. Então, esse determinante dá para a gente o produto vetorial. Tá? E aqui, tem uma simbologia, uma representação geométrica com a regra da mão direita, indicando, que o produto vetorial entre U e V, se U e V estiverem dispostos nos eixos x e y, vai ser um vetor ao longo de W. Tá? Como exemplo, é pedido para que a gente calcule, U vetorial V e V vetorial U, sendo que U é 5I mais 4J mais 3K e V é igual a I mais K. Pois bem, o vetorial V vai ser igual a I, J e K, coordenadas de U, coordenadas de V. Resolvendo esse determinante, a gente fica com 4i mais 3j menos 4k menos 5j, o que é equivalente a 4i menos 2j menos 4k. Então, está aqui o produto vetorial. Tá? Agora,
V vetorial U é esse mesmo determinante, com a diferença que você vai inverter a segunda com a terceira linha, né? Existe um conceito de determinante que diz, uma propriedade, na verdade, né? Quando você faz uma mudança entre filas, né? Mudança entre duas linhas ou entre duas colunas, o sinal do determinante inverte. Então, né, seguindo essa propriedade, nós não precisamos nem calcular o determinante, porque já foi calculado, porém aqui vai fazer a inversão de segunda com terceira linha. Então ele é o outro resultado, só que com sinais, né, opostos. Para motivar, né, esse conceito, principalmente a interpretação geométrica, tá? Eu vou mostrar esses vetores no GeoGebra, para a gente ter uma visualização melhor aí do que está acontecendo. Então, eu vou representar esses vetores. Primeiro, eu vou representar o ponto correspondente à extremidade do vetor U. Então, U igual a 5, 4 e 3. Então, e aqui eu faço vetor em U. Tá? Então, tá aqui um vetor. Tá aqui já representado. Tá? Vou representar um ponto correspondente ao vetor V. V vai ser igual a 1, 0 e 1. Então, aí eu faço aqui vetor em V. Tá? Então, se eu olhar aqui, tá, o vetor V vai estar lá bem pequeno. Vai estar ali bem pequeno. Então aqui os vetores U e V. Tá? Vou representar agora o resultado, né, do produto vetorial de U por V. Eu vou chamar esse resultado de A. O ponto correspondente eu vou chamar de A, que é 4, menos 2 e menos 4. E vou fazer aqui vetor A. Então tá lá já o vetor A. Tá? Então tá aqui meio que empontilhado, porque está para baixo do plano XY. Agora eu vou fazer o outro vetor, que é V vetorial U. Vou chamar ele de B. B igual a menos 4, 2 e 2. Perdão, 2 e 4. Vetor B. Se eu olhar aqui, né, ele já está representado aqui. Se eu girar, né, e procurar achar uma visualização melhor, eu vou constatar vou chegar à seguinte constatação. Os vetores, né, que são esses grandões aqui, que foram resultado do produto vetorial, são ortogonais a ambos os vetores U e V. Né? Tanto V vetorial U quanto U vetorial V. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, né? Mas essa é a interpretação geométrica. Tá? O exemplo 2 pede para provar que para qualquer vetor V de R3, o produto vetorial V é igual a zero. Bom, vamos considerar que V seja igual a V1, V2 e V3. Quando eu faço V vetorial V, eu tenho I, J e K, V1, V2, V3, V1, V2, V3. Existe uma propriedade para determinantes que diz o seguinte: quando duas filas são iguais, né, duas linhas ou duas colunas são iguais entre si, então o determinante vai ser igual a zero. Né? Então, está provado. Né? V vetorial V, um vetor vetorial ele mesmo,
sempre vai ser 0. As propriedades algébricas do produto vetorial são as seguintes, né? Sejam u, v e w vetores em R3 e A um escalar qualquer. U vetorial V é igual a menos V vetorial U. U vetorial, então, inverto o sinal. Na verdade, o produto vetorial, quando você inverte a ordem dos vetores, você mantém direção e módulo e inverte sentido. Eu tenho a propriedade distributiva do produto vetorial pela soma de dois vetores. Eu tenho a propriedade distributiva da soma de dois vetores pelo produto vetorial com outro vetor, né? Eu tenho a associatividade de um escalar vezes um produto vetorial. O produto vetorial entre um vetor e o vetor nulo é sempre igual a zero, é sempre igual ao vetor nulo. E um vetor vetorial a si mesmo é sempre igual a zero. E aqui tem, né, algumas consequências dessa definição de produto vetorial. Uma delas, né, é essa daqui. Estão vendo esse triângulo? I, J e K. Pois bem, se nós fizermos I vetorial J, né, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Se nós fizermos I vetorial J, a hora que a gente calcular aqui, nós vamos constatar que o resultado é K. Tá certo? Então, quando eu faço I vetorial J, o resultado é K. Conferindo aqui o determinante, mais K. Quando a gente faz J vetorial I, qual que vai ser o nosso determinante? 0, 0, 0, menos K. Então, se eu inverto o sentido, né, eu tenho menos K. Se eu faço J vetorial I, o que eu vou ter? Perdão, J vetorial K, o que eu vou ter como resultado? Eu vou ter I. Agora, se eu fizer K vetorial J, o sentido inverte. Então, eu vou ter menos I. Se eu fizer K vetorial I, o resultado vai ser J. Agora, se eu fizer o contrário, se eu fizer I vetorial K, essa seta aqui está invertida, tá, pessoal? I vetorial K, o resultado vai ser menos J. Então, são aqui algumas curiosidades. Esse é um triângulo bem interessante, né? Que nos ajuda, né, a memorizar esses produtos vetoriais aí importantes. Tá? Propriedades geométricas do produto vetorial. Sejam U e V vetores em R3, então, o escalar U vetorial V é igual a zero. Então, U vetorial V é ortogonal a U. V escalar U vetorial V é igual a zero. Então, U vetorial V é ortogonal a V. Bom, qual que é a demonstração disso? A demonstração disso está aqui. Vamos considerar U igual a U1, U2 e U3. E V igual a V1, V2 e V3. O vetorial V, pela fórmula, nós já vimos que é o 2V3 menos o 3V2, o 3V1 menos o 1V3 e o 1V2 menos o 2V1. Então, está aqui o vetorial V.
Portanto, o escalar U vetorial V é igual a 1 que multiplica o 2, V3, menos o 3, V2, mais o 2 que multiplica o 3, V1, menos o 1, V3, mais o 3 que multiplica o 1, V2, menos o 2, V1. Se nós desenvolvermos, né, esses produtos, nós vamos chegar em zero. Tá? O que demonstra, né, o que foi afirmado aí na propriedade. E aí, né, o que a gente concluiu com o desenho, né, o vetorial V é simultaneamente ortogonal a U e V. Tá? Aqui tem um exemplo numérico, mostra que o vetorial V é ortogonal a U e V, sendo U igual a 5i mais 4j mais 3k e V igual a I mais k. Esse é o mesmo exemplo que nós resolvemos anteriormente, né? Vou só pegar a folha aqui para a gente recapitular, né? Nós vimos que o vetorial V é igual a 4i menos 2j menos 4k. Menos 4k e V vetorial U é igual a menos 4i mais 2j mais 4k. Né? É o que a gente tinha resolvido lá no início, no exemplo 1, só para recapitular. Bom, se eu quero provar que é ortogonal a U e V, basta, né, eu calcular o produto escalar, fazer U escalar U vetorial V e ver quanto que vai dar. Né? Vamos ver então, 5 vezes 4 dá 20. 4 vezes menos 2 dá menos 8. 3 vezes menos 4 dá menos 12. Isso aqui vai dar zero. Se o produto escalar é zero, significa que esses dois vetores são ortogonais, formam um ângulo de 90 graus. V escalar U vetorial V é igual a 1 que multiplica 4, 0 que multiplica 2 dá 0, 1 que multiplica menos 4, 4 menos 4, 0. V vetorial U, né? Então, vou fazer o U escalar V vetorial U. Então, eu já provei que o vetorial V é ortogonal a U e V simultaneamente. Deu 0 e 0. Agora, eu vou provar que V vetorial U também é ortogonal simultaneamente a U e V. Então, o que, que eu tenho aqui? 5 que multiplica menos 4 dá menos 20. 4 que multiplica 2 dá mais 8. 3 que multiplica 4 dá mais 12. Então, produto escalar igual a zero. Agora, vou fazer V escalar, V vetorial U. 1 que multiplica menos 4. 0 que multiplica 2, não precisa nem escrever. 1 que multiplica 4. Também deu zero. Então, assim a gente chega ao fim dessa primeira parte da aula sobre produto vetorial. Né? Espero que vocês tenham gostado e desejo bons estudos e nos encontramos aí nas próximas aulas, né, desta disciplina.